Olá, estamos de volta para darmos continuidade à nossa reflexão. Vamos respirar um pouco, porque a partir de agora a gente vai aprofundar por conta da própria análise desses próximos filósofos, Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, que exige mais de nós. A coisa começa a ficar muito linda, muito bonita a partir de agora. Deixa eu ler aqui um pouquinho, só uns tópicos introdutórios da concepção de fenomenologia heideggeriana. Heidegger propõe uma analítica do Dasein a partir do ser e da temporalidade, o que significa o Dasein é o ser aí, jogado no mundo, na mundanidade, na temporalidade, no cotidiano, na banalidade. Esse é o Dasein. Todos nós somos Dasein. Recuperar o esquecimento do ser. Essa preocupação de Dasein é lindíssima, porque Heidegger, ele vai lá para os pré-socráticos, aqui ele faz uma leitura, ele tem a maior admiração de Heráclito, um filósofo pré-socrático, que se dedicou ao ser, à temática do ser, e segundo Heidegger, o Ocidente esqueceu de refletir a questão do ser, uma questão primordial para uma civilização, para todos nós humanos. Então, qual é a proposta de Heidegger? Resgatar o esquecimento do ser. É muito linda essa abordagem dele. Então, assim, nessa tentativa, ele se esforça, porque ele vive no período de guerras, pós-guerra, perseguido pelo nazismo, totalitarismo, fascismo. Heidegger se esconde nas florestas negras da Alemanha para escrever as suas obras mais relevantes, como Ser e Tempo, porque ele percebeu que o contexto histórico de Segunda Guerra Mundial, aquelas propostas totalitárias, de banalização da condição humana, precisava ser repensada. Apesar dele ter sido reitor de uma universidade na Alemanha, mas ele se afastou para pensar todo aquele contexto. Então, a analítica do Dasein é essa tentativa de recuperar o sentido do ser. Estabelecer um diálogo com o que foi esquecido pela história do Ocidente. E aí ele trabalha a questão do binômio velamento e desvelamento. O ser, ele se oculta, ele está aí perceptível para todos nós, mas tem as suas regiões ontológicas que se escondem, se ocultam. Ele propõe o desvelamento daquilo que está velado. Não se preocupe que durante o curso a gente vai explicando pouco a pouco, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, Heidegger, a fenomenologia Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, principalmente na obra Ser e Tempo. Você não vai encontrar, nenhum leitor vai encontrar em Heidegger fórmulas, definições prontas. Ele estabelece um diálogo o tempo todo com as categorias. Se você quer saber o que é Dasein, ele não vai definir de imediato, ele vai dialogando. Se você quer saber o que é temporalidade, mundanidade, angústia, esses conceitos, eles se apresentam num contexto, num diálogo teórico, epistemológico e filosófico durante a obra. O tempo todo ele resgata os conceitos e faz com que esses conceitos dialoguem um com o outro, são intrínsecos. Eu não posso falar do Dasein sem falar do cuidado, sem falar da cura, da angústia, do desvelamento, do ocultamento, entenderam? Então, assim, não vamos nos preocupar com conceitos prontos, porque a fenomenologia ela vem para resgatar tudo isso que foi colocado dentro de uma forma. Essa racionalidade, lembra da racionalidade ocidental, técnico, instrumental, que colocou tudo dentro de uma forma e somente esse paradigma explicava o mundo? Tudo prontinho, todos os conceitos arrumadinhos, como se fosse uma caixa de Pandora, e quando nós abrimos, nos surpreendemos com todas as mazelas que a racionalidade técnica, fria, instrumental trouxe para a humanidade, o excesso, a desmedida, o endeusamento pela razão, pela racionalidade, pelo racionalismo, esquecendo de outras regiões que a fenomenologia Sartre e Heidegger chama de regiões ontológicas, que tem um sociólogo, Pierre Bourdieu, chama de campos simbólicos. E vários campos têm significados do ser.
Então, vamos dar continuidade aqui, esse cuidado, o modo ôntico de cuidar dos entes. Eu quero fazer uma distinção. Para Heidegger, existe o ôntico e o ontológico. O ente e o ser. Isso aqui é um ente. Esse óculos é um ente. Essa caneta é um ente. Entes materiais. O livro é um ente. Só que o homem, o Dasein, é o único ser privilegiado. É um ente que possui linguagem, por isso Heidegger trabalha com a hermenêutica, a linguagem, a comunicação, a fala, o dizível. É um ente que se comunica através de todas as suas possibilidades existenciais. Ele diz que, deixa eu lembrar uma frase dele, o homem, que é o Dasein, que Heidegger está procurando o sentido do ser. O Dasein é o ser aí, que é o homem. Heidegger está procurando o sentido do ser, o sentido anterior, o sentido que ele diz que é esse ser, é a clareira, o desvelamento, a abertura do ser aí. O ser aí, o Dasein, se abre como clareira, porque o ser, como fenômeno, ele se manifesta. Heidegger diz o seguinte, que esse desvelamento, esse desocultamento do ser, se dá de diversas formas, porque o ser, ele é possibilidades, ele é abertura, inacabado, ele é existencial, ele está no mundo, ele não é, ele temporaliza-se, ele não é espaço, ele espacializa-se em todos os contextos que ele está presente. É muito linda essa abordagem de Heidegger, porque ele nos convida a repensar o ser, o esquecimento do ser, em busca do seu sentido de diversas formas. Eu vou apresentar para vocês agora algumas temáticas trabalhadas por Heidegger. A angústia é um tema que é excelente, especial para o existencialismo, embora ele não gostaria nunca de ter sido chamado de existencialista. Mas a filosofia, a fenomenologia, ontologia e existencialismo trabalha a temática da angústia com muita dedicação, porque esse Dasein, após o contexto de todo aquele racionalismo frio, calculista, seco, que não se preocupou com o sentido do ser no mundo, pelo contrário, retirou, subtraiu, aniquilou, banalizou o sentido do ser. E aí o Dasein se manifesta pós-guerra com uma angústia insuportável. Ele trabalha a angústia a partir do seu contexto existencial. Outra temática importante é a questão da morte, o ser finito, a banalidade da existência. Para contrapor a banalidade, ele propõe a autenticidade do ser. Só podemos reconstruir essa autenticidade do ser para superar a banalidade construída pela razão técnico-científica do Ocidente. Precisamos da autenticidade a partir de umas temáticas bem importantes, que é a questão do cuidado, da cura. O que é o cuidado? O que é a cura? O cuidado, deixa eu dar um exemplo agora no contexto que nós estamos vivendo. Olha o cuidado em Heidegger, o que é. Eu vou mostrar para vocês uma máscara que todos nós estamos usando agora nesse momento, somos obrigados a usar. O cuidado com a máscara é isso que Heidegger está falando. O cuidado com o outro, ele surge a partir do momento que eu cuido de mim. Mas ao cuidar de mim, eu cuido do outro também. Porque o Dasein, ele é coexistência, ele é um ser para com os outros. Eu não estou no mundo sozinho. Na perspectiva heideggeriana, não tem espaço para o egoísmo, não tem espaço para o individualismo. Ao contrário, Heidegger supera todas essas categorias rígidas, endurecidas, que foram postas pela racionalidade moderna. Por aquela promessa de modernidade, iluminismo, renascimento, de autonomia e emancipação do sujeito a partir do uso da razão. Então, e essa razão
nos proporcionou um mundo individualista, um mundo egoísta, um mundo doente. E aí Heidegger, quando propõe essas temáticas, trabalhar a concepção de angústia, de existência, esse ser finito para a morte, esse ser que pode construir a sua autenticidade, a partir do momento que ele compreende o seu significado no mundo, a partir do momento que ele constrói uma existência autêntica, se afasta da banalidade da existência, ele está posto no mundo com os outros, é um ser para com os outros, ele é coexistência. Ele usa muito, na fenomenologia heideggeriana, usa muito o hífen, a separação ser para a morte, ser para o outro. Então, assim, quando eu cuido de mim, eu cuido de toda a humanidade. Eu cuido de todos ao mesmo tempo. Se você encontra uma pessoa aí, nesse contexto trágico que nós estamos vivendo, sem a máscara, Heidegger diz sobre essa pessoa, isso é uma existência inautêntica, uma existência que não tem preocupação com o outro. É uma existência que banaliza não só a si mesmo, como banaliza todos os outros que estão em torno de vocês. É uma irresponsabilidade no termo de Hannah Arendt. Esse termo responsabilidade versus irresponsabilidade, Hannah Arendt, que foi contemporânea de Heidegger, ela fez uma pergunta muito relevante pós-guerra. As obras dela, ela escreveu A Banalidade do Mal. Ela pergunta, será que nós somos responsáveis pelo mundo o suficiente para amá-lo? Será que temos compromisso com o mundo? Que mundo essa geração está construindo e que mundo nós vamos deixar para as próximas gerações? Essa é a responsabilidade ética, humanística do sujeito nessa perspectiva mundana. Tá? Então, assim, é importante nós percebermos que a angústia em Heidegger, voltando para a temática da angústia, ela não tem uma conotação negativa. O que é a angústia em Heidegger? É a transcendência. A angústia, o sujeito angustiado, ele transcende porque ele percebe, lindo esse momento em Heidegger, ele percebe que é a angústia, é nesse sentimento, nesse sentir, que ele sente o seu ser. Ele sente quem ele é, quem eu sou, quando eu compreendo a minha condição nessa esfera, nessa região ontológica, da angústia, do ser angustiado, do ser que sofre, eu percebo quem eu sou no mundo, como eu estou no mundo. Percebendo a mim, nessa condição ontológica existencial da angústia, eu percebo todos os outros que estão em torno de mim, eu percebo como o ser se manifesta em mim. Agora, é importante perceber, lembra quando Heidegger diz que o ser é a clareira do ser aí. Na angústia, quem é que se manifesta? É o ser. O ser se manifesta no ser aí, que é o Dasein, que é o homem, que é o sujeito, que é a Maria, que é o José, que é o Antônio. Dá para a gente compreender? Acredito que sim. Eu vou tentar ser bem simples, uns exemplos simples, para a gente não ter dificuldade. Então, assim, o ser é clareira porque o ser se manifesta, o ser se espacializa, o ser aparece, ele é manifestação, ele é epifania, ele vem à tona. E aí na clínica, na psicologia, na clínica, nas ciências da psique, psicologia, psicanálise, psiquiatria, essas ciências que trabalham a alma, os fenômenos psíquicos, emocionais, psicológicos, espirituais, físicos, porque o corpo sente a dor também. Então, o ser se manifesta no Dasein a partir dessa luminosidade, dessa luz, já que o ser é clareira. De onde Heidegger tira essa concepção de clareira? Heráclito, ele vai lá nessa obra que eu apresentei para vocês. Heráclito, o ser é uma clareira, ele é luz, ele aparece assim. Quando estamos diante de uma pessoa com angústia,
que hoje nós chamamos de depressão, que esse conceito de depressão não existia naquele momento, ele é contemporâneo. Quando nós nos deparamos com um Dasein sofrido, sofrível, com uma dor existencial, com uma angústia, com esse vazio, nós percebemos que ele se manifesta. Esse Dasein, esse ser aí, Maria José Antônio, independente da característica, da nomenclatura, mas a angústia se manifesta num gesto, numa lágrima, na palavra, numa atitude agressiva ou numa atitude de apatia. Enfim, o ser vem à tona. O ser se manifesta porque ele quer se manifestar, ele quer o desvelamento, ele veio com isso. Ele veio com essa possibilidade de abertura. É característica ontológica do ser ali, trazer o ser para uma manifestação. E aí cabe a nós, da clínica, das ciências humanas, estabelecer um diálogo com o Dasein, o ser aí, o homem, e perceber que ele traz essa clareira, que ele traz esse ser, e nesse ser se manifesta tudo que faz parte do Dasein. Ok? Nós vamos continuar. Durante o curso, a gente retoma o tempo todo essas reflexões. Não termina por aqui, a discussão é ampla, extensa. A obra de Heidegger, Ser e Tempo, ela é muito complexa, um pouco difícil da gente entender. É um desafio, mas é um desafio prazeroso. Então, o tempo todo nós estaremos retomando esse diálogo com a fenomenologia heideggeriana. Muito obrigada. Nos encontraremos daqui a pouco no próximo vídeo.